Olá, amados, uma boa noite a todos vocês. É um prazer estar junto com vocês neste momento de adoração, de devocional, onde a gente pode semanalmente estar buscando o Senhor, colocando nossos pedidos, nossos anseios, nossos receios ao Deus de todo o universo, o Deus que controla tudo que está em nossa vida. Ele permite que passemos por dificuldades e permite que passemos por alegrias. E podemos adorá-lo, confiar nele. Então isso é maravilhoso, termos um dia separado para isso, para orarmos a Deus. E é uma alegria ver que vocês como igreja têm feito isso semanalmente. Têm buscado ter um tempo de oração com uma regularidade e empenho, que é certamente algo relevante e muito importante para nós como igreja. Queridos, nessa quarta-feira agora eu vou estar dando o devocional a vocês. Eu fiquei com essa responsabilidade, com esse privilégio de estar trazendo o devocional a vocês. E o tema que nós vamos abordar hoje tem muita relação com isso que fazemos e que essa prática que temos todas as quartas-feiras. Vocês como igreja separam para orar a Deus e buscar ser fiéis a Ele nessa responsabilidade que temos como crentes em Deus. E eu busquei algum personagem que fosse se enquadrar nessa questão. E eu vi em um homem, em um servo de Deus, uma fidelidade extraordinária e que cumpriu muito bem esse papel de entregar a sua vida a Deus, de mesmo em meio aos desafios, às dificuldades, ter um momento de oração com grande fidelidade. E em uma conversa com o Zay, a gente faz há um certo tempo isso, a gente se perguntou se havia no Antigo Testamento muitos personagens. A gente viu que não havia muitos homens no Antigo Testamento que eram dedicados à oração, que tinham esse hábito constante e regular de falar com Deus, de ter um momento íntimo e pessoal com o Deus vivo. Mas a gente encontra alguns. E um desses homens é Daniel, um profeta do Senhor, um servo de Deus, que passou por grandes dificuldades durante a sua vida, mas ele não abandonou e não deixou de confiar em seu Deus. E por causa disso a gente vê coisas extraordinárias acontecendo na sua vida. Amados, eu um dia quero ter o privilégio de conversar com esse homem e ouvir as suas histórias, porque certamente não é exaustivo tudo o que aconteceu em sua vida aqui na Bíblia, mas só de a gente poder ter um contato de um pouco do que aconteceu com ele, eu já fico maravilhado. E o que me encanta também é ver a maneira que esse homem foi fiel a Deus. Você pode olhar no livro de Daniel tantos acontecimentos extraordinários, onde ele podia ter, de um momento para o outro, ter perdido a sua vida, mas ele não abandonou a fidelidade a Deus. Ele não se abalou pelas circunstâncias e se manteve firme. E é a respeito disso que eu queria trabalhar com vocês essa noite. E antes de continuarmos, vamos orar, entregar ao nosso Deus este momento, tá bom? Baixe sua cabeça e ore junto comigo. Senhor, muito obrigado pela oportunidade que temos aqui essa noite de tirarmos um tempo fora das nossas atividades regulares, fora às vezes da correria que temos, para focarmos no Senhor, em nosso relacionamento contigo, em ter mais intimidade com o Senhor e colocar nossos louvores a Ti, aquilo que de bom tem acontecido, botar diante do Senhor e saber que é o Senhor que tem nos abençoado. E não só isso, também os momentos, as situações de angústia, que certamente os irmãos de Canoas, assim como eu, temos passado algumas dificuldades, mas o Senhor é um Deus que nos ama e temos o privilégio de nos comunicarmos livremente contigo. Então eu louvo por essa questão, Pai, e use essa igreja para ser luz e mostrar essa atitude fiel
de oração e também de intercessão ao Senhor para aqueles que estão ao redor deles, e que possamos encontrar a Tua igreja pura, sem mácula, fiel ao Senhor. Pai, quero pedir Tua ajuda para ministrar a Tua palavra, que é perfeita, que é maravilhosa e que certamente pode ensinar tanto aos membros de Canoas que estão ouvindo este devocional, quanto a minha vida, que preciso do Senhor e preciso certamente ser cada vez mais transformado por Ti e pela Tua palavra. Por isso que eu peço, ó Pai amado, em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, então, eu peço que vocês abram junto comigo no capítulo 5 de Daniel, onde a gente vai ver algumas questões a respeito deste homem, que foi um homem exemplar e que tem tanto a nos ensinar. Então abra junto comigo no capítulo 5 de Daniel, por favor. Nós vamos abordar apenas alguns versículos do capítulo 5, mas eu vou tentar ler um pouco mais para tentar achar o contexto e vocês entenderem o que está acontecendo aqui. Mas neste momento deste livro de Daniel, já houve vários acontecimentos. Daniel foi tirado da sua terra como jovem, foi obrigado a servir um rei que desprezava o Senhor, mas ele foi luz nesse meio, foi luz nessas circunstâncias e levou o nome do Senhor a ser conhecido nessa nação que não conhecia o Senhor e que desprezava o povo de Deus. Então, ele serviu ao rei Nabucodonosor por muitos anos, e agora no capítulo 5 esse homem já está morto, ou esse rei, e quem está reinando é o seu filho, Belsazar. A gente encontra isso ali no versículo 1 deste capítulo, que é algo muito interessante. A gente vai encontrar inclusive aqui, e na mensagem que Daniel deixa logo depois para ele, que Belsazar, ele viu o que aconteceu na vida de seu pai, viu o seu desprezo pelo Senhor, as consequências que isso trouxe para ele, mas ainda assim ele não pegou para si as lições que ele deveria ter entendido e aprendido. Então agora estamos nesse contexto onde também o reino da Babilônia está sendo praticamente perdendo uma batalha e perdendo a guerra e sendo conquistado pelos medo-persas. Então Belsazar está em desespero, está em angústia nessas circunstâncias, então ele age da seguinte forma. Agora a gente entra no capítulo 5 de Daniel. Certa vez o rei Belsazar deu um grande banquete para 1000 dos seus nobres e com eles bebeu muito vinho. Enquanto o Belsazar bebia vinho, deu ordens para trazerem as taças de ouro e de prata que seu predecessor, Nabucodonosor, tinha tomado do templo de Jerusalém, para que o rei e seus nobres e suas mulheres e as suas concubinas bebessem nessas taças. Então trouxeram as taças de ouro que tinham sido tomadas do templo de Deus em Jerusalém, e o rei e seus nobres, as mulheres e as suas concubinas beberam nas taças. Enquanto bebiam o vinho, louvavam os deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Versículo 5. Mas, de repente, apareceram dedos de mãos humanas que começaram a escrever no reboco da parede, na parte mais iluminada do palácio real. O rei observou a mão enquanto ela escrevia. Seu rosto ficou pálido e ele ficou tão assustado que os seus joelhos batiam um no outro e as suas pernas vacilaram. Queridos, aqui vemos algo acontecendo de maneira muito interessante. Esse rei Belsazar, ele está prestes a perder, como falei, uma guerra, e por sua angústia ele resolve, para ter certo orgulho em tudo isso, resgatar um pouco de orgulho de seu reino, do que eles têm. Ele pega os utensílios que foram de uma batalha passada,
que seu pai conquistou para eles celebrarem, para eles beberem vinho, para eles festejarem, mesmo na circunstância tão difícil que eles estão passando. Então a gente encontra aqui um acontecimento extraordinário, onde vemos mãos escrevendo na parede e isso espanta de maneira tremenda Belsazar. O que nós queremos ver essa noite, queridos? E eu vou ser realmente muito breve no nosso devocional de hoje, mas serão 5 pontos, 5 consequências de uma vida fiel a Deus. E a gente vai estar olhando para Daniel e para a vida dele. Nessa circunstância aqui, a gente vai ver logo mais que Daniel foi chamado para prestar um esclarecimento ou para ajudar esse rei a entender o porquê que isso aconteceu. E Daniel, sendo um homem fiel a Deus, tendo um ministério de realmente obediência ao Senhor, ele tem consequências. E na verdade nós também, em nossa vida, nos nossos dias, vemos consequências de uma fidelidade a Deus. E a primeira delas é que quando nós somos chamados, e Daniel foi chamado somente, nós somos requisitados em momentos de desespero. Quando o rei estava tranquilo, estava sem problemas, ele não chamou Daniel. Ele chamou Daniel nessa circunstância, logo a mais. Por que ele fez isso? Em um momento em que ele estava extremamente desesperado, onde ele não via mais saída, ele estava realmente sem perspectiva nenhuma do que fazer, de forma que seu corpo expressava isso. Se a gente vê exatamente a maneira que ele estava, olha, você pode encontrar isso no versículo 6, diz que seu rosto ficou pálido e ele ficou tão assustado que seus joelhos batiam um no outro e suas pernas vacilaram. Ele mal e mal conseguia ficar em pé. A sua face mudou, as suas reações mudaram. E aí então, somente nessas circunstâncias, ele busca conselhos de alguém. Ele busca, primeiro ele vai para outros homens, né? Mas ali mais pra frente a gente vê que ele chama Daniel. Então a gente encontra o segundo aspecto de uma vida fiel a Deus, que está no versículo 7 e 8. Olhem junto comigo. Aos gritos, o rei mandou chamar os encantadores, os astrólogos e os adivinhos, e disse a esses sábios da Babilônia: aquele que ler essa inscrição e interpretá-la, revelando-me o seu significado, vestirá um manto vermelho, terá correntes de ouro no pescoço e será o terceiro em importância no governo do reino. Versículo 8. Todos os sábios do rei vieram, mas não conseguiram ler a inscrição nem dizer ao rei o seu significado. Diante disso, o rei Belsazar ficou ainda mais aterrorizado e o seu rosto mais pálido. Seus nobres estavam alarmados. Queridos, agora a gente vê o rei que ele permanece nessa circunstância de desespero, de realmente sem solução nenhuma e não entendeu o que estava acontecendo. Já não bastava ele estar perdendo essa guerra, mas agora ele também vê algo extraordinário e sente esse medo, receio do que pode significar o acontecimento. Então, quem ele chama quando isso acontece? Então, primeiramente, como eu falei para vocês, uma consequência de uma vida fiel a Deus é que nós somos requisitados apenas quando não há mais outra saída. Quando a pessoa está no último estágio de seu desespero, onde seu corpo já não aguenta mais, onde seu coração está completamente angustiado, as pessoas se lembram que existe aqueles cristãos que se oferecem para ajudar, que se oferecem para prestar algum auxílio. E agora o segundo aspecto de uma vida fiel a Deus, uma segunda consequência, é que a gente é chamado, nós somos os últimos a serem chamados. Ele não lembrou imediatamente de uma obediência
de Daniel com o seu pai Nabucodonosor. Ele não lembrou que Daniel serviu fielmente ao seu pai, ao antigo rei, que trouxe bênção para o seu reino, que trouxe boas consequências. Belsazar não lembrou disso. Ele trouxe todos os sábios, trouxe os adivinhos, os astrólogos, chamou de tudo aqui. Faltou chamar talvez os seus empregados, seus escravos e por último talvez chamaria Daniel. As últimas pessoas que são lembradas são as pessoas que são fiéis a Deus muitas vezes. E queridos, talvez esses dois aspectos você encontre na sua vida. Quando você talvez já tenha pregado, já tenha falado de Deus a conhecidos seus, você tem buscado compartilhar da graça que o Senhor pode oferecer na vida das pessoas, da transformação que nosso Deus oferece. Mas as pessoas se negam a recorrer a isso, a entender que isso é uma verdade que está diante delas. Então elas esperam algumas vezes estar em momento de angústia, quando elas não veem outra saída, e depois de chamarem ou se recorrerem a tantos outros meios, a buscarem ajuda médica, depois de buscarem ajuda em pessoas que estão ao redor delas, depois que recorrerem a seus próprios desejos, quando a pessoa está em desespero, tenta primeiramente satisfazer isso trabalhando mais, investindo em entretenimento, e depois elas recorrem a Deus. Isso é algo realmente muito triste. E vocês sabem que eu acredito que até mesmo nós, como cristãos, às vezes fazemos isso. Quando nos deparamos em algum problema, a gente primeiramente, ou algumas vezes acontece, de não buscarmos primeiramente a Deus. Não recorrermos primeiramente ao nosso Senhor. Então, num dia como hoje, numa quarta-feira, em culto de oração, lembre disso. Lembre que você não deve botar o Senhor na sua reserva, a última pessoa que você chama, o último participante do seu problema ou da solução dele. A gente primeiramente pode colocar diante de nosso Deus os nossos medos e receios, e certamente Ele vai nos ouvir, porque Ele nos ama, porque Ele tem interesse em nos ajudar a passar por isso. Nem sempre resolver completamente as nossas dificuldades, mas nos ajudar a passar por elas, a nos mantermos firmes com o nosso Deus. E isso é uma lição muito importante. O nosso Deus não está em último lugar. Ele deve estar em primeiro sempre, principalmente quando a gente está em momentos difíceis. E também enquanto a gente está em momentos de alegria e bem-estar. Então busque o Senhor em todos os momentos, não só quando você não tem outra opção. Lembre do seu Deus, daquele que te resgatou ou pode te resgatar. E busque Ele de maneira correta em tudo isso, tá bem? Indo adiante, um terceiro aspecto de uma vida fiel a Deus, a gente encontra no versículo 10 a 12, que é o seguinte: nós podemos ver a ação de Deus através da fidelidade. Olhem ali nos versículos 10 a 12 junto comigo, por favor. Diz o seguinte: tendo a rainha ouvido os gritos do rei e dos seus nobres, entrou na sala do banquete e disse: ó rei, vive para sempre. Não fiques assustado nem tão pálido. Existe um homem em teu reino que possui o espírito dos santos deuses. Na época do teu predecessor, verificou-se que ele era um iluminado e tinha inteligência e sabedoria como o dos deuses. E o rei Nabucodonosor, teu predecessor, sim, o teu predecessor, o nomeou chefe dos magos, dos encantadores, dos astrólogos e dos adivinhos. Verificou-se que esse homem, Daniel, a quem o rei dera o nome de Beltesazar, tinha
inteligência extraordinária e também a capacidade de interpretar sonhos e resolver enigmas e mistérios. Manda chamar Daniel, e ele te dará o significado da escrita que estava na parede que ele mencionou. Agora, a mãe desse rei, a esposa de Nabucodonosor, ela lembrou daquilo que o filho de Nabucodonosor deveria ter lembrado. Que Daniel, ele muitas vezes interpretou os sonhos para o rei. Daniel, ele já participou por circunstâncias dessa maneira. E é muito interessante que, por mais que somos os últimos a sermos lembrados, essa mulher lembrou que existia um homem que era fiel a Deus, reconheceu ele como alguém muito sábio. E o reino foi recompensado pela presença de Daniel. O reino foi abençoado por causa disso. Uma vida de fidelidade desse servo de Deus trouxe muitas bênçãos para o povo. E sabe que tanto o ponto anterior quanto esse ponto, eu lembro muito de duas vidas que talvez são similares nisso, que é tanto de Daniel quanto a de José. José também foi um homem completamente e realmente fiel a Deus. A gente vê isso de maneira nítida e clara na palavra de Deus. E ambos, por causa da sua fidelidade, foram fonte de bênção. Eles puderam ver a ação de Deus em seu povo nessas circunstâncias. Tanto que isso marcou a mulher de Nabucodonosor. Ela lembrou disso e sugeriu: busque nesse homem, que ele realmente já trouxe benefícios para o povo e vai trazer para essa circunstância, para seu desespero. A única maneira que ela viu que o seu filho poderia sair daquela situação tão complicada era pedindo ajuda a quem tinha condições de ajudá-lo, a um servo do Deus verdadeiro que estava junto com eles ali. E logo mais a gente vê que isso realmente acontece. Um quarto aspecto é o seguinte: uma característica de uma vida fiel a Deus é que não nos impressionamos com recompensas. Olhe junto comigo o versículo 16 e 17. Que são os seguintes do que a gente já leu. Versículo 16 e o versículo 17. Mas eu soube que você é capaz de interpretar e de resolver os mistérios. Se você puder ler essa inscrição e de dizer o que significa, você será vestido com um manto vermelho e terá uma corrente de ouro no pescoço e será o terceiro em importância no governo do reino. Então Daniel respondeu ao rei: podes guardar os teus presentes para ti mesmo e dar as recompensas a algum outro. No entanto, lerei a inscrição para o rei e lhe darei o seu significado. Aqui a gente vê novamente uma característica muito bonita em Daniel. Ele poderia usufruir disso e aproveitar para tirar benefícios da circunstância em que o rei estava. Provavelmente, se ele dissesse ao rei: não, isso não é o suficiente, eu quero algo mais, considerando toda a angústia deste homem, Daniel conseguiria. Mas isso não era o que era importante para Daniel. O que Daniel queria era servir a Deus. Estava disposto a estar na posição que Deus queria que ele estivesse. Certamente foi a mão de Deus que fez com que a mãe do rei lembrasse de Daniel e pudesse novamente testemunhar do poder extraordinário de Deus nessa circunstância. Então, queridos, nós também não devemos nos preocupar com as recompensas de estarmos em situações como essa. Para nosso próprio benefício, para nossa própria honra ou glória, quando a gente tem a oportunidade de servir a Deus, devemos sim nos preocupar primeiramente com Ele, com o seu nome e com a glória dele.
E Daniel ele agiu novamente com uma fidelidade extraordinária. Ele agiu com grande interesse nas coisas de Deus e não com o benefício próprio em fazer seu nome mais conhecido. Isso nós devemos tomar como lição para nós mesmos também. Continuando, a gente vê uma última característica daqueles que são fiéis a Deus é a seguinte: levamos com fidelidade a palavra de Deus. Se olharem para o versículo 26, vocês conseguem ver Daniel interpretando aquilo que havia sido escrito na parede. No versículo 25 em diante diz o seguinte: esta mensagem foi escrita Mene, Mene, Tekel, Parsim. E versículo 26. Este é o significado dessas palavras. Mene, Deus contou os dias do teu reinado e determinou o seu fim. Tekel, foste pesado na balança e achado em falta. 28. Pérez, teu reino foi dividido e entregue aos medo-persas. É interessante que, se vocês olharem para o capítulo anterior, no capítulo 4, e vemos também Daniel trazendo revelações sobre uma mensagem de Deus naquele momento ao rei Nabucodonosor. E também eram palavras difíceis, palavras complicadas, e que feriam o orgulho desses reis. E certamente era uma grande afronta de Deus contra o rei daquele momento e contra o seu reino. E que é muito interessante nisso, amados, é que eram umas mensagens muito duras, difíceis e realmente humilhantes para esses homens. Mas, considerando que, principalmente, se vocês olharem para Nabucodonosor, era um homem realmente descontrolado em suas atitudes. Ele poderia simplesmente mandar matar Daniel. Seu filho tinha o mesmo poder de fazer isso. Ao ouvir aquele significado e ouvir essa mensagem que Deus estava tirando o seu reino dele, podia mandar matar Daniel. Mas Daniel, em momento algum, a gente vê ele pensando em não obedecer a mensagem de Deus, ou mudar a mensagem de Deus, ou suavizar esta mensagem. Daniel se preocupou em falar e expor com fidelidade a mensagem do Senhor. Queridos, nós temos a mesma responsabilidade. Talvez o Evangelho para alguns seja muito duro. Talvez o Evangelho ele seja confrontador para muitas pessoas. Você dizer que a pessoa não tem capacidade nenhuma de adquirir a salvação, que as pessoas elas merecem o inferno, mas a graça de Deus pode salvá-las, isso é humilhante para nós. Mostra que nós somos incapazes de resolver esse grande problema que temos. Mostra que apenas Deus pode trazer solução a essas dificuldades. Nós podemos correr o risco de querer suavizar essa mensagem ou alterar ela um pouco. No final das contas, as pessoas só precisam ser amadas, não é? No final das contas, o Evangelho não é tão duro assim, ou ele não deveria confrontar tanto as pessoas. Talvez isso você escute de algumas pessoas ou de algumas igrejas. Talvez alguns dirão que não é só através de Cristo que as pessoas conseguem ser salvas. Sendo boas e sendo bons cidadãos deste mundo, as pessoas vão no final das contas ser salvos. Afinal, Deus é bom para todos, não é? Queridos, esse tipo de afirmação não condizem com o verdadeiro Evangelho. O Evangelho fala e ele afirma que todos nós somos pecadores e merecemos passar a eternidade no inferno. Mas pela graça de Deus, ele mandou Jesus Cristo para morrer por nós e nos resgatar de nossos pecados. Que mensagem dura é essa? Que mensagem confrontadora? Porque aquilo que você faz todos os dias, mesmo sendo dar esmola àqueles que precisam, mesmo dando todo o seu dinheiro para a caridade, não é capaz de te resgatar e tirar você da punição eterna do Senhor.
Então, tendo isso em mente, queridos, que essa mensagem sim é dura, mas que não deve ser alterada em nada, sigamos o exemplo de Daniel e sermos obedientes e fiéis ao nosso Deus ao pregar e falar a mensagem de Deus ao mundo e às pessoas. Mesmo que as consequências sejam rejeição, mesmo que as consequências sejam perder um emprego às vezes, o nosso Deus ele é maior que isso e as suas bênçãos em nossa vida são maiores do que isso. Então, tendo essa certeza, você terá paz e tranquilidade de obedecer a esse maravilhoso Senhor que temos, tá bem? Muito obrigado pela oportunidade de estar junto com vocês nessa quarta-feira. Que vocês tenham um bom resto de culto de oração, possam ter um bom tempo juntos. E lembrando de serem fiéis a Deus, a esse Deus maravilhoso que temos, e possamos seguir e obedecer seguir o exemplo de Daniel e obedecer esse Deus que Daniel também servia, tá bem? Um grande abraço e um bom restante de noite para todos vocês. Até mais.